Um circuito que limita a corrente máxima. O circuito está desenhado como protetor de circuitos. Qualquer circuito em estado normal tem um consumo mais ou menos fixo, é só um mau funcionamento do mesmo pode fazer que este consumo aumente. Para evitar isto, e portanto prevenir a destruição dos nossos circuitos, desenhamos um circuito no qual podemos ajustar a corrente máxima que pode ser consumida pelo circuito alimentado. Se por algum motivo superamos este valor, a corrente deixa de aumentar uma vez que o transistor Q1 entra em corte. As aplicações mais gerais deste circuito podem ser para proteger fontes de alimentação e para circuitos protótipos com os que se está experimentando. Desta forma evitamos fortes correntes. Também podemos utilizá-lo para polarizar um ou vários diodos LED, quando a tensão de alimentação varia muito de nível. Funcionamento do circuito. O circuito tem um transistor Q1 que conduz a alterar a base polarizada com o resistor R1. Por outro lado, toda a corrente que circula à saída, ou seja, que o circuito conectado absorve, passa através de R2, que realiza a verdadeira função de limitar. Quando conectamos o transistor Q2, vemos que enquanto em R2 não supere 0,6 volts, o transistor estará em corte, e desta forma é como se não estivesse conectado. No momento em que se aumenta o consumo do circuito conectado à nossa montagem, superando 0,6 volts em R2, o transistor Q2 se polariza. Assim, a corrente do coletor vai ser parte da base de Q1 e este conduzirá menos, caindo bastante a tensão entre o seu coletor emissor e caindo a tensão de saída consideravelmente. Desta forma, Q1 acaba fazendo o papel de um interruptor ativado ou desativado de forma automática e comandado diretamente pela corrente que detecta Q2. Limitação de correntes. Basta aplicar a lei de Ohm para compreender o funcionamento do circuito e calcular o valor do resistor R2, sabendo que deve chegar entre os seus extremos a 0,6 volts e a corrente que queremos limitar. Desta forma, na montagem temos um resistor de 47 ohms, e de acordo com o que já foi dito, na corrente que limitaríamos seria de 12,7 mA, que se obtém dividindo diretamente 0,6 por 47 ohms. Na realidade, costuma ser um pouco maior pois os 0,6 volts não são exatos e, além disso, o resistor tem a sua tolerância. A montagem. No circuito, os diodos LED se iluminam sem que o mesmo tenha resistor limitador, ou seja, o efeito de ter colocado 4 diodos em paralelo não é nada mais que dividir a corrente total entre 4 e perceber melhor as variações da limitação de corrente. Os diodos se iluminarão ainda que se mude a tensão de alimentação a 3, 4,5, 6, 7,5 ou 9 volts. Se tivéssemos utilizado um resistor limitador, se notaria uma grande diminuição de intensidade da iluminação do LED ao baixar a tensão de alimentação. Carregador. Este circuito pode ser usado para recarregar baterias a corrente constante. Basta retirar os diodos LED e conectar a bateria. O positivo para o lado do resistor R2 e o negativo ao sinal de menos. Podem ser conectadas várias pilhas em série, por exemplo 4. Dada a reduzida corrente, só é útil para carregar baterias pequenas, do tamanho AA, ou R6 no máximo. As baterias não devem nunca ser ligadas em paralelo, embora possam ser carregadas tanto uma, como 2, 3, ou até 4 conectadas em série sem modificar o circuito.